Amém, irmãos? Amém. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Então você já pode abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, série, irmãos, que nós intitulamos Cristo sobre tudo, que é justamente o propósito desta carta. Paulo escreve esta carta aos Colossenses para mostrar a superioridade de Cristo e a suficiência dele para a nossa salvação. Uma vez que várias doutrinas heréticas estavam se introduzindo dentro daquela igreja, na igreja de Colossos, que tentavam mostrar que a salvação precisava ser através de Cristo, mas também através de outros elementos. Então, Paulo mostra que Cristo, na verdade, é superior a todas aquelas coisas e é suficiente para a nossa salvação. Então, nós vamos observar hoje, irmãos, alguns aspectos práticos de tudo isso que nós temos aprendido no decorrer destas exposições. Capítulo 3, nós vamos fazer a leitura, irmãos, a partir do versículo 1, que foi o que o pastor Albertino ministrou no último domingo, mas eu vou me deter no versículo 5, a partir do versículo 5 ao 11. Mas vamos fazer a leitura a partir do 1, para que possamos ter uma compreensão melhor de todo o contexto. Então, você que encontrou, se coloque de pé para lermos a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1, amém? Diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, nós te damos graças pela tua santa palavra que foi lida neste momento e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo seja conosco, Pai. Nos conduza durante este momento de exposição, para que possamos ter os nossos corações abertos para ouvir a tua voz e que a tua palavra realmente traga uma transformação, Deus, em cada um dos que aqui estão presentes. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar? Irmãos, até aqui, Paulo vem trabalhando alguns aspectos daquilo que nós devemos crer. Nos capítulos iniciais, nós falamos muito a respeito de quem Cristo é, a respeito da divindade de Cristo, da superioridade de Cristo, da supremacia dele, da sua suficiência para a nossa salvação. E nesses versículos que nós lemos, irmãos, que o pastor Albertino pregou aqui no domingo passado, do versículo 1 até o versículo 4, Paulo vai nos mostrar uma realidade posicional, ou seja, onde nós estamos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, uma vez que nós fomos salvos por Ele, onde nós estamos, onde nós nos colocamos. Ele fala sobre aquilo que já aconteceu em nossas vidas. Se você se atentar no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: pois morrestes. Essa é a afirmação que Paulo faz aqui no versículo 3. E essa é a base daquilo que nós iremos tratar hoje, a partir do versículo 5. Porque no versículo 5 ele vai dizer: portanto, essa palavrinha aqui, irmãos, é aquela conjunção que indica uma conclusão. Ou seja, ele desenvolveu aqui uma ideia nos versículos anteriores e agora ele está mostrando qual é a conclusão daquilo que ele desenvolveu anteriormente. Então ele diz: portanto, na minha versão, eliminai. Mas em outras versões, façam morrer.
que é algo bem mais enfático, né? E é justamente, irmãos, o tema, o título da mensagem de hoje: façam morrer. Porque quando nós olhamos para o versículo 3, ele fala, vocês morreram. É um verbo que está aqui no indicativo, que indica uma ação já concluída no passado. Enquanto que o verbo no versículo 5 é imperativo, que indica uma ordem, façam morrer, ou seja, é isso que vocês devem fazer. E quando nós olhamos esses dois textos, colocando lado a lado, parece uma contradição, né? Porque ele diz, vocês morreram, agora façam morrer. Como assim nós morremos e agora devemos fazer morrer? Na verdade, essa é uma estrutura, irmãos, muito comum nos escritos de Paulo. Paulo vai trabalhar muito com essa ética, porque quando nós olhamos para todas as outras religiões que tem aí fora, irmãos, todas as religiões, a religião dos méritos, né, como vai afirmar o pastor Augusto Nicodemos, ele divide aí todas as religiões em dois grandes grupos. A religião dos méritos, que é aquela que vai dizer, faça isso e você será salvo. E a religião da graça, que é o cristianismo, que vai dizer, você está salvo, portanto, faça isto. Irmãos, nós não fazemos boas obras, nós não nos esforçamos para sermos santos, para alcançar, de alguma maneira, a nossa salvação. Porque, irmãos, de acordo com as Escrituras, nós não temos capacidade nenhuma para salvar a nós mesmos. Nada do que nós fizéssemos, do que nós fizermos, vai garantir a nossa salvação. Porque nós somos pecadores, irmãos, e a salvação não depende de nós, mas unicamente de Deus. E uma vez que nós recebemos já essa salvação que vem de Deus, a nossa vida é transformada de uma tal maneira que nós somos incapazes de viver a mesma vida que nós vivíamos no passado. Nós lemos aqui no início do culto, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, irmão, se nós de fato nascemos de novo, não existe nenhuma possibilidade de nós retornarmos às antigas práticas, às práticas do pecado. Então, nós não fazemos essas boas obras para nós nos salvarmos, mas sim porque nós já fomos salvos, nós já somos alcançados por Deus e Cristo transformou completamente o nosso ser. E é importante, irmãos, nós termos um entendimento aqui de que todos nós, sem exceção, todos nós, nascemos com a nossa natureza humana inclinada para o pecado. Desde Adão, irmãos, Adão era o nosso representante de toda a raça humana. Quando ele peca, a partir dali, todos já nascem com essa natureza humana inclinada para o pecado. Desde Adão, irmãos, o pecado afetou todas as áreas do nosso ser. Todas elas. A nossa mente, nosso intelecto, nossas emoções, os nossos desejos, nossas vontades, o nosso corpo. Tudo, irmãos, foi afetado pelo pecado. É aquilo que na teologia nós chamamos de depravação total. Total porque a totalidade do nosso ser foi atingida pelo pecado. Não há uma área sequer que não tenha sido atingida pelo pecado, irmãos. Mas a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, o pecado já não tem poder sobre nós. O pecado não pode mais nos dominar. Significa que ele não pode mais nos condenar. Não pode mais nos condenar. E agora nós também recebemos o poder e a capacidade de lutar contra o pecado, e não somente lutar contra ele, mas também vencermos o pecado pelo poder do Espírito Santo que habita em nossas vidas, irmãos. Porque o Espírito Santo é quem nos capacita a lutar e a vencer. Mas nós não estamos ainda totalmente livres do pecado. O que vai acontecer apenas quando Cristo vier e que nós estivermos com nossos corpos glorificados, irmãos. Então, até lá, essa é uma luta que vai acontecer diariamente, irmãos. Diariamente. Uma luta contra o pecado. O próprio Paulo, que escreve essa carta, ele vai dizer, irmãos, que ele guerreava contra o pecado. Se nós lermos Romanos capítulo 7, nós vamos entender isso. Paulo vai dizer que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo vai dizer isso para mostrar a realidade espiritual, a batalha espiritual que existe dentro do seu ser. A luta ali do espírito contra a sua própria carne, contra o pecado que ainda habita em nossos corpos. Isso não deve ser uma desculpa, irmãos, para que nós possamos viver no pecado.
A gente vai dizer, mas Paulo disse que ele tentava fazer o bem e não conseguia, então também não vou conseguir não, vou viver aqui no pecado. De maneira nenhuma, irmãos. Paulo, inclusive, é bem enfático ao dizer que essa não deve ser a nossa prática. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E aí ele responde de maneira enfática, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo responde de forma enfática, irmãos, para aqueles que estavam querendo usar da graça de Deus para viver no pecado, que é uma heresia que ainda existe hoje. Se você olhar, ligar a sua TV, voltar lá no YouTube, você vai ver muitos pregadores por aí dizendo que você pode viver no pecado, que não tem problema nenhum, porque a graça de Deus vai se tornar abundante sobre a sua vida. Deus é amor, por isso tudo é permitido. Você vai encontrar muito sobre isso. Mas Paulo vai dizer, como é que nós morremos para o pecado e vamos viver nele, irmãos? Não existe, isso é uma contradição. É uma contradição, irmãos. E aqui nesse texto, voltando para Colossenses, Paulo vai elencar, irmãos, alguns pecados que nós devemos matar em nós mesmos. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos matar aqueles pecados mais pessoais. Veja o versículo 5. Portanto, façam morrer vossas inclinações carnais. Aí ele vai listar aqui alguns pecados que têm uma natureza mais pessoal. O primeiro deles, prostituição. Esse pecado, irmãos, é um pecado que é sempre citado quando é feita uma lista de pecados, esse pecado sempre aparece ali quase que em primeiro lugar, a prostituição. Isso porque era uma prática muito comum no mundo antigo. E Paulo escreve essa carta numa época, irmãos, em que as pessoas não tinham esse pudor todo também. Essas práticas de prostituição, os pecados sexuais, era muito comum entre as pessoas lá fora, que elas se envolviam até em outras religiões, que essas religiões tinham orgias sexuais para cultuar os seus deuses. E isso, às vezes, vinha acompanhando as pessoas que se convertiam ao evangelho, e elas não abandonavam essas práticas. É por isso que esse pecado é sempre citado, para mostrar, irmãos, que é um pecado que não deve mais fazer parte da vida de um cristão. Quando ele escreve, por exemplo, para os coríntios, ele faz uma dura repreensão para a igreja, porque dentro da igreja havia uma pessoa, um irmão, que estava tendo relações com a sua madrasta. E ele escreve uma dura repreensão para a igreja, porque a igreja não tinha feito nada em relação a isso. A igreja estava meio que compactuando com o pecado daquele irmão por não falar nada. É por isso, irmãos, que Paulo sempre vai citar esse pecado aqui. Esse pecado, irmãos, a prostituição, é uma palavra que é utilizada para se referir a todo tipo de imoralidade sexual. Não apenas a prostituição como nós a conhecemos, que é vender o seu próprio corpo. Não apenas isso, mas toda atividade sexual fora do casamento é proibida pela Bíblia. Ao contrário, irmãos, do que muitos pensam, isso nós vamos encontrar até mesmo dentro do meio evangélico, o sexo é uma bênção. O sexo foi criado por Deus, irmãos, mas foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Dentro do casamento. Ali é uma bênção. Ali é uma bênção, irmãos. Mas fora do casamento, qualquer prática sexual é imoralidade sexual. É assim que a Bíblia chama qualquer prática. Seja ela o sexo antes do casamento, seja ela o adultério ou a prática homossexual. Tudo isso é encaixado como imoralidade sexual. Porque não estão em conformidade com o padrão de Deus para o sexo, irmãos. E hoje é difícil nós falarmos sobre isso. E hoje é muito difícil falarmos sobre isso. Mas nós temos que olhar para o que a Bíblia nos fala, irmão. Nós temos que ser fiéis àquilo que a Bíblia nos fala e não podemos abrir mão da verdade de maneira nenhuma. Portanto, irmãos, a Bíblia fala que isso é pecado. A Bíblia fala que isso é pecado, irmãos. Inclusive, a palavra, irmãos, prostituição, ela vem de uma palavra grega que é porneia. E talvez você ache familiar essa palavra, porque é de onde vem a nossa palavra pornografia. Porque é também imoralidade sexual, irmãos. Isso também é imoralidade sexual. Porque logo em seguida da prostituição, veja que Paulo vai falar no versículo 5 sobre impureza. Impureza, irmãos,
é aquilo que não é puro. Porque alguma pessoa pode pensar, mas eu não cometo nenhum desses pecados. Eu não adultero, não faço sexo antes do casamento, não tenho a prática homossexual, então para mim está tranquilo. Sendo que, quando Paulo fala a respeito da impureza, irmãos, é um termo que vai além da prática, mas vai para aquilo que está em nossa mente, em nosso coração. Lembram do que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 28? Ele vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Então veja, irmãos, que a prática que o Senhor exige de nós vai além do ato físico, mas é de uma pureza que deve estar em nosso coração, em nossa mente. Porque, irmãos, eu posso não cometer tais práticas, mas o meu olhar, o meu coração pode desejar o tempo todo fazer tais práticas, o que também é pecado. E nós devemos lutar contra isso, irmãos, para que nós possamos ser puros. Impureza é o contrário da pureza, e é isso que o Senhor deseja de nós, que nós sejamos puros em nossa mente, em nossos olhares, em nosso coração, irmãos. E a batalha contra todo o pecado, principalmente esses que são de natureza sexual, começa na mente. E nós somos exortados, irmãos, por Deus, a uma radical mudança de mentalidade. Nós devemos passar por um processo, irmão, de novo nascimento, e nós devemos mudar também a nossa mente e pensarmos apenas naquilo que é puro. Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, irmãos, a Bíblia nos exorta a mantermos os nossos pensamentos nessas coisas, naquilo que é puro. Mas muitas vezes nós temos alimentado as nossas mentes, os nossos corações, apenas com aquilo que é impuro. Apenas com aquilo que é impuro. Basta você ligar, às vezes, na Netflix, e lá vai ter, né? Todo filme hoje parece que tem que ter algum tipo de cena que não convém aos cristãos, né? É difícil para um cristão escolher um filme bom para assistir sem que tenha nenhuma cena explícita. É difícil, irmãos. É difícil. Mas é uma luta que nós devemos ter. Porque se nós mantermos a nossa mente sendo alimentada com essas coisas, irmãos, isso vai manchar o nosso coração e depois vai partir para a prática. E Paulo vai falar, irmãos, aqui logo em seguida, da prostituição e impureza, ele vai falar da paixão, que tem a ver ali, paixão e desejo mal, são duas palavras que estão ali interligadas, irmãos, porque se referem aos desejos desenfreados que nós temos. E se nós alimentarmos a nossa mente com essas coisas, nós acabaremos por colocar em prática. Pense comigo, se você, por exemplo, estiver alimentando uma criança e ela desenvolva ali um apetite por doces, você vai alimentando esse desejo nela por doces. Você vai precisar satisfazer esse desejo dela por doces. Você vai começar a dar doces para a criança, e pode ser que daqui a pouco ela fique obesa e ela fique com doenças. Você vai ao médico e agora você precisa passar para a criança uma reeducação alimentar. Você vai tirar os doces. Vai ser fácil, irmão, tirar os doces? De maneira nenhuma. Para a gente que é adulto é difícil tirar os doces, né? Tirar alguns alimentos, tirar a Coca-Cola. Imagine para uma criança. Vai ser difícil, mas vai ser difícil. Mas o que a gente vai fazer? Deixar que ela fique nesse caminho? Claro que não. Claro que não. Então, irmão, se nós estimularmos o nosso apetite por aquilo que não é puro, nós vamos sentir a necessidade de satisfazer esse apetite. Mas nós devemos estimular o nosso apetite apenas por aquilo que é puro. São nessas coisas que nós devemos pensar, como diz Filipenses. E por fim, irmãos, depois dessa lista, a última dessa lista que Paulo vai tratar, no versículo 5, é a avareza. E ele diz que a avareza é idolatria. A avareza, irmãos, é o amor pelo dinheiro. É um pecado tão grave que Paulo vai dizer que é idolatria. É idolatria, porque todo mundo, irmãos, todos aqueles que são avarentos, desejam o dinheiro acima de tudo e vão fazer de tudo para conseguir cada vez mais dinheiro. Ainda que seja preciso passar por cima de outras pessoas, seja preciso não ser ético nas suas atitudes, ele vai fazer o que for necessário para conseguir cada vez mais dinheiro. Tudo o que o avarento mais deseja é o dinheiro.
é o dinheiro, irmãos. Então, para o avarento, o dinheiro se tornou Deus. Porque idolatria, irmãos, é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossos corações. Nós costumamos dizer que os católicos são idólatras, mas muitas vezes não percebemos as idolatrias que há em nossos corações. Aquela frase que nós costumamos dizer aqui, né, de João Calvino, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A todo tempo nós queremos produzir algo que venha a ocupar o lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em seu coração é um Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria, irmãos. Nesse caso aqui, ele fala da avareza, irmãos. Da avareza. E nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, porque o que deve ocupar o primeiro lugar em nossos corações é Deus. Deus deve ser a prioridade sempre em tudo aquilo que nós fizermos, irmãos. E antes de passar para a segunda lista, irmãos, de pecados, Paulo vai fazer uma pausa e nos dar duas razões para nós não termos essas práticas. Veja o versículo 6. Ele diz: é por causa dessas coisas que nós acabamos de citar aqui, esses pecados, que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. A primeira razão que ele nos dá para não vivermos nessas práticas é justamente porque esses pecados atraem a ira de Deus. Atraem a ira de Deus. Muitas pessoas, irmãos, vivem em busca dessas coisas, principalmente o sexo e o dinheiro, porque acreditam que essas coisas trarão a felicidade eterna, a felicidade plena para eles. Eles só serão plenamente felizes quando eles tiverem conseguido essas coisas. Quando eles tiverem conseguido essas coisas. Mas, na verdade, irmãos, o pecado nunca irá trazer felicidade. O pecado pode, sim, trazer uma satisfação, mas é uma satisfação temporária. O diabo, irmãos, promete nos dar muita coisa através daquele pecado. Nós só pecamos porque a promessa que é feita pelo pecado é muito boa. A promessa é boa. Se a promessa fosse ruim, ninguém pecaria, irmãos. Mas a promessa que ele nos faz é de satisfação plena, é de uma felicidade. Mas aquilo vai nos trazer, na verdade, irmãos, a destruição. Os pecados só podem nos trazer a destruição, nunca a bênção. Pelo contrário, como Paulo nos diz, ele nos traz a ira de Deus. A ira de Deus. E falar sobre a ira de Deus também tem sido difícil em nossos dias. Também tem sido difícil, irmãos, porque muitos acreditam que um Deus de amor, um Deus que é bom, um Deus que é justo, não pode se irar. Não pode se irar. Mas, irmãos, se nós pensarmos bem, se Deus é verdadeiramente santo, se Deus é verdadeiramente bom, se Deus é verdadeiramente justo, a sua ira é necessária. Porque, irmãos, o pecado não pode ficar sem punição. Irmãos, nós que somos pecadores, quando nós vemos alguma injustiça acontecendo aí fora, nós ficamos enraivecidos também. Nós também ficamos irados por causa da injustiça que acontece no mundo. E nós somos pecadores, irmãos. E por que um Deus que é plenamente santo, justo e bom, não se iraria contra a injustiça e contra o pecado, irmãos? Se ele não se irasse contra o pecado, esse Deus seria um Deus imoral, porque é um Deus que se teria prazer no pecado, que teria prazer no mal. Mas não, irmãos, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é bom, e um Deus bom não pode sentir prazer naquilo que é mal, ele precisa se irar contra o pecado, irmãos. E essa é a primeira razão que Paulo nos dá, por causa da ira de Deus. A segunda razão está no versículo 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Irmãos, a segunda razão é porque essas práticas fizeram parte do nosso passado. No capítulo 2 de Efésios, Paulo vai nos dizer, irmãos, que nós éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Ou seja, não havia nada que nos diferenciasse, irmãos, das pessoas que estão aí no mundo. Assim como elas, nós também estávamos caminhando para a perdição eterna. Nós também éramos, por natureza, merecedores da ira. Mas, irmãos, agora que nós fomos resgatados do lamaçal do pecado, nós não podemos mais retornar para lá. Nós andávamos nessas práticas do passado, mas agora não mais. Agora não mais, irmãos. Um cristão genuíno não pode mais voltar para o lugar de onde saiu. Irmãos, imagina a seguinte situação, que tem uma criança brincando ali perto de uma tomada, algo que pode dar um choque. E alguém faz um alerta ali a ela sobre aquele risco de choque, mas ela é uma criança, ela quer brincar,
Mas ela, de repente, brincando, toma um choque. Você acha que aquela criança vai voltar de novo e brincar ali? Dificilmente. Ela vai retornar para brincar, porque sabe que aquilo ali é perigoso. Antes ela não sabia. Ela estava ali brincando, mas agora que ela sabe, ela se distancia. Irmãos, da mesma maneira, nós estávamos brincando ali no pecado, brincando ali com fogo, perto ali do abismo da condenação. Mas os nossos olhos se abriram. Nós percebemos que nós estávamos caminhando para a condenação. Nós percebemos que estávamos brincando ali com fogo. E agora que nós nos afastamos, irmãos, por que nós retornaríamos para o mesmo lugar de onde nós saímos? Por isso, irmãos, que uma vez que nós fomos salvos, nós fomos resgatados do lamaçal do pecado, não podemos mais retornar para lá. Essa prática deve ficar no passado, irmãos. Essa é a segunda razão. E agora, irmãos, no versículo 8, nós entramos no segundo ponto, que nós devemos eliminar os pecados que são relacionais. Paulo falou no versículo 5 sobre os pecados que são mais pessoais, mas agora os pecados que envolvem o nosso relacionamento com o próximo. Veja o versículo 8. Mas agora, livrai-vos de tudo isto. E aí ele faz uma nova lista. A primeira delas, irmãos, é a raiva. Irmãos, nós devemos nos pensar em primeiro lugar, quando nós olhamos aqui para esta lista. Como é a sua relação com o próximo? Como é a sua relação com os irmãos da igreja, com as pessoas da sua família, ou com as pessoas aí fora? Como você se relaciona com elas? Como nós vimos aqui durante o culto, né, nós vamos errar muitas vezes uns com os outros. Mas o que vai marcar, irmãos, que nós somos de fato cristãos, é justamente esse momento de pedir perdão, de reconhecer que errou, de pedir perdão, de caminhar novamente juntos. Essa que é a beleza, irmãos, da família de Cristo. Não significa que nós não iremos mais errar. Nós iremos sim errar, pecar. Mas o que vai nos diferenciar agora, irmãos, é que quando pecamos, quando erramos, reconhecemos o nosso erro, voltamos atrás, se necessário, pedimos perdão. É isso que deve nos marcar, irmãos, em nossos relacionamentos. E os primeiros pecados que Paulo vai citar aqui, se tratando das relações interpessoais, é justamente a raiva e a ira. Ele diz, primeiro, livrai-vos de tudo isso, raiva e ódio. Mas, irmãos, são duas palavras que, apesar de parecidas e de nós utilizarmos como sinônimos, tem algumas diferenças. Tem semelhanças, mas algumas diferenças. A primeira delas é a raiva, que pode, inclusive, na sua versão, aparecer como ira, né? Ele não está dizendo aqui que a ira é necessariamente um pecado. Por quê? Porque no versículo 6, nós vimos que Deus também se ira. Deus se ira por causa do pecado. E um Deus santo que se ira pelo pecado, nós também devemos nos irar com o pecado, principalmente o nosso pecado, né? Quando você peca, você não deve ficar satisfeito. Você deve sentir raiva, tristeza pelo pecado que você cometeu, voltar atrás, se arrepender e agora buscar a santidade novamente. Então a ira não é necessariamente um pecado, mas o que Paulo nos fala, irmãos, é que nós não devemos exercer o papel de juiz, que vai julgar e punir o pecador. Esse é um papel que pertence a Deus. Nós nos iramos com o pecado, nos iramos com a injustiça, mas o papel de julgar é de Deus. Ele é o juiz. E no final dos tempos ele vai exercer a justa punição contra os pecadores, irmãos. Contra os pecadores. Então, nós devemos nos abster disso. E também devemos ter cuidado, irmãos, porque a ira, ela pode deixar de ser uma reação, né, do nosso coração contra o pecado e se tornar agora uma disposição natural da alma, um estado da sua mente, um componente do seu temperamento, né? A gente às vezes quer justificar alguns pecados dizendo que é o nosso temperamento. Ah, não, isso aqui é meu temperamento, eu sou assim mesmo, sou explosivo. Mas isso não justifica, irmãos. Isso não justifica. Então nós temos que ter cuidado com essa ira que pode se instalar em nosso coração e se tornar parte agora do nosso caráter, irmãos. Então é isso que Paulo está falando. Tiago 1, 19 e 20 vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então é isso que nós devemos buscar, irmãos. Sermos pacientes e tardios, tanto no falar quanto no se irar. E o segundo pecado que ele cita, que é a raiva, ou o ódio, na verdade, né? Também traduzida como indignação em algumas versões.
E aqui já se refere aos acessos de ira que alguém pode ter. A ira, nesse primeiro ponto, seria um estado que pode se tornar parte do seu caráter, e já esse segundo está relacionado a uma forma como nós vamos reagir, uma violência, com violência muitas vezes, quando agimos de maneira sem pensar. A Bíblia, por exemplo, vai usar essa palavra para se referir a Herodes, quando os magos passaram para adorar Jesus. Herodes pede para que, na volta, os magos comuniquem onde Jesus está. Quando ele percebe que os magos não vão mais voltar, a Bíblia vai dizer que ele ficou tão furioso que a reação dele foi mandar matar todas as crianças. Então isso é o que Paulo vai nos dizer como sendo essa raiva, esse acesso, essa explosão de maneira impensada que nós fazemos coisas e dizemos coisas sem raciocinar direito. É sobre isso que Paulo está falando. O terceiro pecado, irmãos, do versículo 8, é a maldade. E essa raiva da qual Paulo está falando, que nós estamos tratando aqui, muitas vezes pode nos levar a agir com maldade, que é quando nós colocamos para fora a maldade que está presente em nosso coração. Porque é do coração que procede, né? Jesus vai dizer, os maus pensamentos, todo mal que existe no homem procede do coração. Então, quando nós externamos isso, nós estamos pecando, irmãos, estamos agindo com maldade. Essa raiva descontrolada, irmãos, não pode ser uma característica do cristão. O fruto do Espírito nos ensina a agir, irmãos, com mansidão também. Então, nós devemos buscar essa característica em nós, a mansidão, em oposição à raiva. E os próximos 3 pecados, aqui no versículo 8, são pecados que estão relacionados à nossa língua, ao uso que nós fazemos de nossas palavras. O primeiro deles, depois de maldade, é a difamação. Irmãos, difamação é todo e qualquer discurso que você profere que visa destruir a reputação de alguém. E isso, muitas vezes, acontece em nosso meio de uma maneira como um pretexto, uma aparência de piedade. Como assim? Se eu vejo algum irmão que cometeu de repente algum pecado, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar ali no outro irmão e dizer, você viu o irmão fulano? Ele fez isso, fez aquilo, está fazendo isso aqui, está fazendo aquilo, não é legal, ela está falando assim, não estou gostando, mas estou falando isso aqui para você só para a gente orar por ela, viu? Só para a gente orar. Então veja que tem uma certa aparência de piedade. O que é que a Bíblia nos ensina nesse caso, irmãos? Se eu vejo um irmão que está fazendo algo de errado, qual deve ser o meu proceder? Sair falando com um e com o outro da igreja? Não, é chegar no irmão com todo o amor e mostrar nas escrituras que aquele procedimento está errado. Essa deve ser a nossa atitude como cristão, irmãos. Mas a difamação acontece quando a gente sai falando, espalhando, muitas vezes, boatos. Às vezes a gente nem sabe se é verdade, né? E a gente sabe que telefone sem fio, muitas vezes, vai aumentando, né, os casos. Então isso é difamação, irmãos. Isso é difamação e não deve acontecer no meio do povo de Deus. Logo em seguida, ele vai falar sobre palavras indecentes no falar, que são as palavras de baixo calão, ou até mesmo palavras que não são consideradas como palavrão, mas que a gente profere com um sentido imoral, com duplo sentido. A gente faz aquelas piadas com duplo sentido, sendo que isso também deve não fazer parte do vocabulário de um cristão, porque, irmãos, quando nós somos alcançados por Deus, a nossa mente é transformada e vai impactar também até no modo como nós falamos. E muitas vezes os cristãos, eles estão tão imersos aqui neste mundo que é tão comum o uso de palavras indecentes que nós acabamos que, para nos misturar, né, sobre até o pretexto de evangelizar, não, tenho que evangelizar, tenho que falar a linguagem ali daquele cara, daquela mulher. Ela fala muito assim, também vou falar para entrar na dela e depois alcançar aqui para Cristo. Então nós devemos ter cuidado com isso. As palavras indecentes não devem fazer parte do vocabulário de um cristão. As nossas palavras devem ser sempre agradáveis e temperadas com sal, né? O que diz as Escrituras. E por fim, Paulo vai dizer aqui no versículo 9, não mentais uns aos outros. O último pecado é a mentira, irmãos. Cristo nos disse que o diabo é o pai da mentira. Então, irmãos, como é que pode um cristão mentir? Porque quando nós mentimos, nós estamos cooperando com as obras do diabo. E se a verdade de fato nos libertou, nós devemos andar agora na verdade e não mais na mentira. E o terceiro e último ponto, irmãos, é que nós devemos agora nos revestir do novo homem. No versículo 9, ele diz, não mentais uns aos outros, e ele prossegue dizendo, o motivo, pois
já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O motivo pelo qual nós devemos abandonar todas essas práticas, irmãos, é porque nós já nos despimos do velho homem, e agora nós nos revestimos de novo homem. A ideia que Paulo quer comunicar aqui nesse texto, irmãos, é que é de uma simples troca de roupa. Imagina a seguinte situação: você trabalhou o dia inteiro lá no Alecrim, no sol quente, trabalhou o dia inteiro lá. Chega em casa já no final do dia, cansado, com aquela roupa já suja, suada. Você tira aquela roupa, toma aquele banho, coloca uma roupa limpa. E olha que situação agradável agora que você está, né? Aquela sensação de banho tomado, uma roupa limpa. Você não ia querer colocar de volta aquela roupa suja que você chegou do Alecrim, né? De maneira nenhuma. Você não ia querer. Você agora quer colocar uma roupa limpa. Essa é a ideia, irmãos, essa é a ideia. Depois de nós nos limparmos, nós queremos nos colocar uma roupa limpa. E é o que Paulo diz aqui. Nós agora fomos lavados por Deus, pelo Espírito Santo, pelo lavar regenerador. Ele nos regenerou, ele nos transformou. E agora nós temos roupas limpas, roupas novas que ele colocou sobre nós, irmãos. Então, como é que nós poderíamos retornar àquelas velhas roupas, àquelas velhas práticas, irmãos? E ele diz no versículo 10, esse homem vai se renovando, é uma ação contínua. Ele primeiro fala de um fato que aconteceu no passado, ó, vocês já se despiram, vocês se revestiram. É um fato que já aconteceu quando nós entregamos a vida a Cristo. Mas agora ele vai citar um fato que é contínuo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O novo homem, irmãos, é aquele que vive em Cristo, é aquele que está de fato vivendo e se tornando cada vez mais semelhante a Ele. Porque uma vez que nós estamos conhecendo a Cristo, como ele diz no versículo 10, para o pleno conhecimento, nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Quanto mais nós o conhecemos, mais somos transformados por Ele. E esse é o objetivo de todo cristão, irmão, se parecer cada vez mais com Cristo. Devemos deixar de lado todas essas práticas que um dia fizeram parte da nossa vida e agora andar em santidade. É isso que nós devemos buscar. Esse deve ser o nosso objetivo, olhar para Cristo. E Ele deve ser o nosso alvo. E para nós concluirmos, irmãos, versículo 11, diz assim: nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Esse texto, irmãos, é concluído com essa afirmação de que em Cristo todas as barreiras desaparecem. Todas as barreiras que um dia nós levantamos, elas desaparecem. Quando Paulo cita aqui grego e judeu, ele está falando a respeito das diferenças raciais, porque para os judeus eles eram superiores aos demais povos. Mas Cristo derrubou esse muro de separação, porque ele não veio para salvar apenas o povo judeu. Embora ele veio primeiramente para eles, mas para salvar a todos, irmãos, todos que os reconhecem como Senhor e Salvador. Não existe uma raça que seja mais privilegiada que outra. Todas são iguais diante de Cristo. Depois ele vai falar, nem circuncisão, nem incircuncisão, se referindo aos privilégios espirituais, porque circuncisão diz respeito à religião, à espiritualidade do povo judeu. Então não existem mais privilégios espirituais. Isso até ocorre nos dias de hoje. Alguns grupos vão dizer que porque você tem um determinado dom e outra pessoa não tem aquele dom, essa pessoa é superior à outra. Mas isso não existe, irmãos. Todos nós somos iguais diante de Cristo. Todos nós temos o mesmo acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Depois ele fala bárbaro e cita, que são termos que eram termos utilizados pelos gregos para se referir ao povo que não tinha o mesmo conhecimento que eles tinham, para dizer que aquele povo era selvagem, que era um povo que não era civilizado. Mas Paulo diz que o evangelho também veio para eles, assim como para os escravos e livres. Então, diante de Cristo, não existem mais condições econômicas. Diante de Cristo, se essas pessoas entregaram-se a Ele, todas receberam essa mesma realidade espiritual. Todos foram revestidos desse novo homem. Todos estão sendo transformados segundo a imagem daquele que o criou. Não existe mais diferença nenhuma. Cristo é tudo em todos, irmãos, como ele finaliza o texto. Cristo é tudo e todos. E o que vai evidenciar isso, irmãos, que Cristo é tudo em nossas vidas, são os frutos. O que vai dizer se somos verdadeiros cristãos ou não, não é a nossa raça, não é a nossa cultura, não é a nossa condição social,
mas é o fato de termos feito morrer o velho homem, para que Cristo seja visto através de nossas vidas. As pessoas devem olhar para você e não mais ver aquele velho homem, aquela velha mulher, mas devem olhar para você agora e ver Cristo. Isso é uma luta diária, irmãos. Mas que a nossa oração seja como a de Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que essa seja a nossa oração todos os dias, irmãos, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer pela palavra que foi ministrada aqui nesta noite, Deus. Te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo é tudo em todos. Já não existem mais barreiras que nos separam, ó Deus, barreiras que muitas vezes nós levantamos. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja conosco e nos renove dia após dia para que sejamos mais parecidos com o Senhor. Sabemos, ó Deus, que uma vez que entregamos a nossa vida ao Senhor, somos novas criaturas. Mas nos perdoa, Deus, porque muitas vezes ainda cometemos pecados. Mas que o pecado não mais seja uma prática em nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda a viver em santidade. Nos ajuda a sermos cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, para que através de nossas vidas as pessoas possam glorificar o Senhor. Seja conosco, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.